Boa noite, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Olha que beleza! Nós estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para realizar o culto do dia 16 de novembro de 2023, tá? É o culto do dia seguinte ao feriado do Proclamação da República e do festejo do dia da Umbanda, que é o dia que a Umbanda foi fundada, né? 15 de novembro de 1908, no caso. E aí, nós vamos, como habitualmente fazemos, dar início ao nosso culto com a leitura de uma página de um desses livrinhos aqui, né? Ou eu uso ou Vinha de Luz, ou o Pão Nosso, ou Fonte Viva, que é o caso de hoje, que é a lição 140 após Jesus. Eu acho que é muito pertinente, né? E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os algozes impertinentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade de Jesus e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo médico divino, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria ligada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E, não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente, porquanto a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo,
É possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocastes junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e da ressurreição eterna, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças também ao Cristo de Deus, né? E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos simpáticos, trabalhadores do Evangelho da Noite. Graças a toda essa espiritualidade maravilhosa, estamos aqui mais uma vez para realizar o culto do Evangelho da Noite. Nesse momento abençoado, queremos agradecer toda semana que recebemos desde o último culto. Queremos agradecer todo o envolvimento, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração, a condução. E nessa noite, abrimos nossas portas e janelas, nosso coração, nossos templos, para a visita da egrégora do Evangelho da Noite, que irá sanitizar os nossos lares, envolver-nos em muita luz, paz e amor, que vai reenergizar e reharmonizar os nossos lares. Todos que nele convivem, todas as labutas e as carregadas de tronco da cruz, que todos esses caminhos de cada um que leva a sua cruz sejam abertos, sejam pavimentados, sejam floridos, sejam envolvidos, sejam amparados, protegidos e estimulados na paz do Cristo. Dá-nos a permissão, nosso Senhor Jesus Cristo, para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 de Lucas. Então, como todos que estão acompanhando sabem, estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 3 e desta feita encerrando esse capítulo. E, para encerrar, a gente vai ter essa passagem incrível, que são os versículos de 23 a 38, que é intitulado A Genealogia de Jesus. Sabia que é a genealogia? E vocês vão ver que fantástico que é essa genealogia. O que vocês pensam que é? Deixa eu fechar aqui, para o ar não ir embora, ainda mais agora, né? Nesses dias com calor, né? A gente não pode deixar a porta aberta. Então, por exemplo, quando você faz a sua árvore genealógica, hoje em dia, é sob o ponto de vista da genética, né? Então, você pode ir lá no geneticista fazer a árvore genealógica da sua família. Fulano que, né, o meu avô e minha avó tiveram a minha mãe, meus tios, aí cada tio desse casou. A minha mãe casou com meu pai, teve eu e minha irmã,
Os meus tios tiveram meus primos, mas eu estou falando aqui de 2, 3 gerações, né? Pegando os avós, os seus pais e os seus primos, seus irmãos e seus primos. Mas esse povo judeu era um povo danado, né? Então, para você ter uma ideia, eles vão ter nas sinagogas a linhagem de cada pessoa, tá vendo? Deixa eu botar aqui, vou procurar. Quer ver? Ano Novo Judaico? Ano Novo Judeu, o Ano Novo Judeu. Ó, os judeus, para você ter uma ideia, estão no ano 5.784. Tá? Judeus estão no ano 5.784. Eu vou até anotar aqui. Vamos ver. 5.784. Porque a gente não tem ideia de como isso é uma coisa sagrada para os judeus. Primeiro, que todo o judaísmo é baseado naqueles patriarcas que cada um tiveram X filhos, até que vai ter alguém que vai ter 12 filhos, e esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel. Aliás, eu não quero entrar nesse assunto, mas tendo em vista a guerra lá no Oriente Médio, né, que envolve a questão de ser palestino-judeu, essa é uma das raízes da guerra, né? Porque acho que o Abraão casou, a mulher não podia dar, ao que tudo indica na época, né? Não tinha medicina, como tem hoje, e aí ele nunca tinha filho, aí a própria mulher indicou que ele tivesse filho com a, digamos, a dama de companhia dela, né, camareira, e aí depois ela tem os filhos. E aí o que é que acontece? Gerou esses filhos, acho que é da Sara, vão ser as 12 tribos de Israel, e os filhos lá com a camareira vão dar os povos da Palestina, tá? Isso, assim, grossamente falando, né? Mas esse não é o assunto, assim, é assunto no questão de você ver como é que essa genealogia era uma coisa séria. Então, isso não era uma coisa como é tratado hoje, que é um assunto genético, né? Algumas famílias que têm brasão, famílias nobres da Europa, que têm brasão, elas têm a sua árvore genealógica, né? Até para ver lá, arrumar aqueles casamentos arranjados, né? Para manter poder e ver quem é que é da linha sucessória, quem é que herda o reino, se casar com fulano, se mantém o reino, se não mantém. Ai, ai. É assim, eu acho graça porque isso é uma coisa tão distante do brasileiro comum, entendeu? Eu sei, para eles é uma coisa seríssima, tá? Eles até se matam por isso, mas para o brasileiro comum isso é uma coisa tão assim, pitoresca, digamos, né? Mas nessa época daí já era uma coisa séria. Até porque no Velho Testamento aqueles profetas diziam: o Filho de Deus, que o próprio Deus vai mandar, ele vai vir da linhagem de Davi. Então, quando Jesus apareceu, ele cumpriu essa profecia, e você vê o que eu sempre falo aqui: os sinais, né, que são chamados sinais, eles eram feitos para descartar os charlatões, os charlatães. Então, assim, tinha que estar dentro das profecias e tinha que fazer os sinais. E aí um cidadão médio,
ele não ia conhecer todas as profecias, porque ele não tem acesso aos papiros, né, aos rolos com os livros, né? E também eles não têm acesso aos sinais, quais são os sinais que estão para serem feitos, entendeu? Mas, por exemplo, Jesus fez todos os sinais, ninguém deu a menor bola. Então servia para descartar. Ih, não fez o sinal direito, ih, nem vou ouvir o que ele vai falar. Mas Jesus fez. E fez todos. Então era para ter sido reconhecido, mas sabe como é que é, né? Quando eles descobriram que eles iam ser destronados, e até nem iam, né? Porque eles eram homens e Jesus era o Filho de Deus. Então podia conviver perfeitamente. Eles iam continuar cuidando da sinagoga, do templo, e Jesus ia trazer a boa nova. Eles podiam aceitar ou não, como existe até hoje a religião judaica, então eles poderiam tranquilamente continuar lá no templo deles, né, nas sinagogas, e todo mundo ia continuar bem. Jesus ia trazer essa boa nova, né? Ele não fundou religião nenhuma, ele disse que era uma boa nova. Era uma outra maneira de encarar a vida, né? Para as pessoas mudarem seu padrão, que cá entre nós era o padrão vibratório, né? Mas ele não disse, se vocês não se converterem, vai cair uma maldição sobre vocês. Né? Vê se Jesus era um avatar de fazer maldições. Ele trouxe a boa nova, quem quiser que entre, né? Que se engaje, quem não quiser continua lá na acepção antiga, como tem todo o resto do mundo aí, até hoje, né? Os que eram depois, os que eram antes, no caso dos judeus, e os que vieram depois, no caso dos muçulmanos, do profeta Maomé, eu acho que é ano 400 depois de Cristo. Tá? Então, você vê que mesmo depois tem uma outra, vamos dizer, revelação, um outro profeta, um outro avatar, que tem a ver com um outro povo, uma outra etnia, que eles continuam seguindo. Então, vamos lembrar que a religião é o caminho que cada um escolhe para chegar a Deus, mas a religião em si não salva ninguém, né? A religião, dizer que é de uma religião, não salva ninguém, né? Você vê, a pessoa diz que é cristã, não é? E depois você vê a pessoa fazendo barbaridades completamente contra o Cristo, né? Por exemplo, o moço lá da comunidade, ele é o chefão lá do tráfico na comunidade, ele diz que aceitou Jesus e depois vai lá e quebra o terreiro lá da comunidade dele e manda a mãe de santo e o pessoal se mudar de lá. Isso não é uma atitude nada crística, né? Então a gente vê que o moço está muito longe de Cristo, né? De entender o que é Cristo e de achar que está fazendo, sei lá, um bem, né? Será que alguém aqui na Terra pode fazer bem para Cristo? Cristo está lá, né? A anos-luz. Nós é que temos que aprender com ele para fazer bem para nós mesmos, né? Enfim, e então essa genealogia de Jesus, tá? O Lucas descreve, só Lucas e Mateus que descreveram essa parte, tá? Ora, o mesmo Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Essa idade aí, dependendo do historiador e do exegeta, é bastante variada. Sendo filho, como e pensava, de José, filho de Eli.
de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagal. Entende assim? Aqui, ó. Jesus, como se pensava, era de José. José, filho de Eli, o Eli, que era filho de Matá, que era de Levi, de Meiqui, de Janal, de José, de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagal, de Matá, de Matatias, de Semei, de José, de Jodá, de Joanã, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Adi, de Cozã, de Elmadã, de de Jesus antepassado de Jesus, que na verdade é Jesus já na transliteração, porque era Yeshua ou Yoshua, né? De Eliezer, de Jorim, de Matatá, de Levi, de Simeão, de Judá, de José, de Jonã, de Eliaquim, de Melcá, de Mená, de Matatá, de Matã, de Davi, de Jessé, de Jobed, de Boaz, de Sala, de Naasson, de Aminadab, de Admin, de Arli, de Esron, de Farés, de Judá, de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Tará, de Nacor, de Seruc, de Ragaú, de Falec, de Eber, de Sala, de Cainã, de Artafaxan, de Sem, de Noé, de Lameque, de Matusalém, de Enoque, de Jaré, de Malalé, de Canaim. Esse é uma pessoa só. De Malalé, de Canaim, Canainã. Não, Cainã. Então, de Malelé, de Cainã, de Enos, de Sete, de Adão, de Deus. Foi do José, que era filho de Eli, de Matar, até Deus. Foi de agora para lá. Então, vocês devem estar pensando, isto é uma maluquice. Porque como é que isso daí é ponto de estudo? É uma sucessão de nomes, mas primeira coisa que a gente vai notar, então a gente acha que como a coisa acontecia lá antes de Cristo, 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo já tinha essa lista. Essa lista aí pega mais de 1.000 anos, tá? E ela tá, por exemplo, ela tá organizada, essa de Lucas, são 4 blocos de 14 nomes cada um, tá? E é a lista, supostamente, é a lista da sinagoga. Então, por isso que é tão sério essa coisa das 12 tribos de Judá. Então, até hoje, de acordo com o nome, você pode traçar de que tribo, você sendo judeu, você pode traçar de que tribo de Judá você é, tá? Então, pelo tipo de nome, pelo menos das mais assim destacadas, que são as que cuidavam do dinheiro, tudo, da oferta do templo, então você consegue traçar e consegue saber de que linhagem você é, das 12. E então, para a gente ver que isso na época de Jesus já era uma coisa controladíssima e seríssima. Daí eu estou falando
que é por isso que as pessoas ficam, mas a gente está no ano 2023 e eles comemoram o Ano Novo, a entrada do Ano Novo em setembro. E aí eles estão comemorando o ano 5.784. 5.784. Você tira 2023, ainda sobram 3.000 e muitos anos, né? 3.660. E não é bem mais. 3.700 e tantos anos. Então, porque eles contam desde lá do Egito, quando eram cativos, eram escravos. Então eles contam mesmo. Não são os mesmos calendários, não. Então esses anos são aproximados. Tanto é que a virada de ano de um calendário, que é o que a gente segue, né, gregoriano, é diferente do deles, que é em setembro. E outros calendários, se você for lá para o Oriente, tem outros. Então isso aí serve para a gente dar o tamanho da nossa pequenez. Então a gente fica achando, a gente é o centro do universo, tudo que a gente faz é padrão. Tudo que a gente faz é padrão pra gente. Se você atravessa ali o oceano, muda tudo. Muda a língua, muda a comida, muda a religião, né? Se você for para o interior do país, se você for lá para onde tem os povos originários, os donos da terra, é bom a gente ter isso em mente, né? Quando vai lá alguém que quer invadir as poucas terras que sobraram para eles, e aí tem gente que fica, mas para que o índio quer tanta terra? A gente viu agora os Yanomamis com o terreno deles invadidos, destruíram a floresta, destruíram o rio, e eles ficaram sem ter o que comer, porque eles não fazem compra no mercado. Eles vivem isolados lá no meio né? Então, aí, eles são... Imagina se eles tivessem uma árvore genealógica dessa. Então, para você ver, os judeus, lá na época de que Jesus nasceu, eles já tinham essa organização. Por isso que eles podem dizer, sabe? A gente está comemorando o ano 5.784, porque é contado. Entende a profundidade? Entende como a gente tem muito pouco respeito aos nossos povos originários, que são os donos da terra, né? É que a gente foi matando, tomando e matando, né? Então, é bom para a gente se reposicionar. Por exemplo, em relação aos povos do Oriente Médio, eu não consigo me tomar partido de ninguém, né? A história do Brasil é de 1800 para cá, tem 200 anos. O que você quer? Eles estão com uma história lá de 5.000 e tantos. Se você for para o Oriente, esses povos do Oriente têm mais de 6.000 anos de cultura. Então, brasileiros, né? Vamos baixar a bola, vamos simplesmente dizer, não sei. Não tem como avaliar isso. Entende? Essas listas, que são as listagens da sinagoga, isso era guardado na sinagoga, essa linha genealógica, tá? Agora, claro, há algumas questões que aí é que vem a exegese, né? O que eles, na verdade, estão mostrando aí ao colocar no Evangelho do Cristo, que é a Boa Nova, essas listas. Porque tem Mateus, só que Mateus só tem 3 grupos de 14 nomes, e Lucas tem 4. Então, na verdade, a interpretação disso, a mensagem, é através de números. A exegese é através da Cabalá bíblica, né? Por que são, no caso aqui,
são 8 grupos de 14, e lá no caso de Mateus, são 3 grupos de 14, né? Porque a mensagem é nos números, tá? A questão aqui, que a gente está estudando Lucas, ele está abordando que, olha as sucessões, olha, eles tinham um viés de reencarnação também. Olha as sucessões, olha quantas gerações, olha quantos anos passam esses espíritos vindo à Terra, e muitas vezes são os mesmos, é a reencarnação. Então, para você ter uma ideia, as gerações, eles contavam mais ou menos 30 anos. E aí eles têm esses números de gerações, por exemplo, em Mateus são 46 gerações. E eles conseguem acompanhar a própria evolução do povo, dessas tribos. E com aquela perspectiva de evolução. E no caso do Lucas, o Pastorino sugere que esses 4 grupos como se você pegasse essas gerações e colocasse sobre a evolução espiritual do homem. Que é o homem na fase mineral, e depois o homem na fase vegetal, do reino vegetal, depois do reino animal e depois do reino hominal. Então, é a própria evolução espiritual do homem, no caso do Lucas. E o fato de serem 6 vezes 7. Então, você teria 7 é o número da completude, da unicidade, da evolução espiritual e material, né? Deus fez o mundo em 7 dias. Então, ele faz o mundo físico e faz os espíritos também, né? Os espíritos que a gente está falando é aqueles lá da criação, de Adão e Eva. Então, repara, esse Velho Testamento, eu não me aventuro a fazer estudo e interpretar, porque é uma coisa seríssima. A interpretação é muito difícil. Porque a gente tem a mania de olhar e falar, Adão e Eva, cobra, ficou um negócio meio folclórico. Meu Deus, o Noé, isso daí é óbvio que não aconteceu, isso é figurado, eles mesmos sabem, né? Mas a interpretação disso é seríssima. A pessoa tem que ter muito estudo, porque são sinais, são signos, tá? E para fazer o estudo e a interpretação disso é uma coisa profunda, tá? Então, só quem é ligado, né, aqueles judeus realmente ligados ao estudo do Pentateuco, né, da Torá, é que fazem uma linda interpretação dessas histórias, tá? De criação, mito de criação. E muito está guardado na forma numérica. O próprio nome das pessoas podem ser convertidos em números, tá? O Pastorino dá, para quem se interessar mais depois, que nosso tempo já está acabando, vê lá no Pastorino, eu vou botar na descrição qual é o volume e em que página você encontra esse estudo, que o Pastorino dá uma dica, tá? Embora não seja um estudo conclusivo, dizer, é isso aqui, certamente é essa interpretação, não tem mais lugar para mais nenhuma. Não é assim que funciona, né? Ele faz várias abordagens para você ter noção do que é esse estudo, tá? Então, aqui no caso, ele está mostrando, através dessa árvore genealógica, que tem uma pequena diferença da apresentada em Mateus, porque aí em Mateus os números vão ser outros, e a ênfase lá vai ser na própria evolução do homem,
da ânima, desse Cristo interno. Então, lá tem uma outra enfoque, tá? Mas a gente vai ter essa sensação de que a gente realmente não sabe nada e que você estudar Velho Testamento é um outro mundo que você tem que ter um estofo muito grande, tá? Então a gente tem que se debruçar, nós cristãos, sobre o Evangelho do Cristo, né? Mas não é estudar diletantemente, não. É estudar para aplicar, né? O Cristo já deu uma boa simplificada para a gente, né? Amar a Deus como todas as coisas, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Sabendo que esse amar é essa sintonia, né, com o Deus, o Pai Eterno. Então, agora, nós vamos nos colocar confortavelmente na nossa cadeira, nos colocarmos, né, de forma confortável para poder receber o passe da mão dos nossos queridos amigos espirituais. Vocês podem receber do seu anjo da guarda, dos seus guias e protetores, e também da equipe do Evangelho da Noite e do nosso patrono, da falange do nosso patrono, São Francisco de Assis. Então agora vocês vão acompanhar mentalmente esses mantras que eu vou ler e vão, durante o acompanhamento, receber essa luz. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo, fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças
ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, os nossos guias individuais e de família, que possamos, Senhor, continuar envoltos, amparados e ungidos por essa espiritualidade maravilhosa que nos brinda toda semana com esse culto do Evangelho da Noite, quando os nossos lares, os nossos corações são visitados e são higienizados com esse álcool 70 espiritual, quando essa equipe remove todos os eventuais miasmas ou mesmo irmãos que estejam enganosamente parados em nossos lares, que eles possam ser encaminhados na paz do Cristo para a luz do mundo. Senhor Jesus, queremos ainda disponibilizar o envolvimento desse planeta Terra, da Gaia, com todas essas dificuldades ambientais que está passando, secas, queimadas, enchentes, os elementos se sucedendo em diferentes partes. Jesus envolve a essa humanidade encarnada e desencarnada, que seja orientada, amparada e conduzida. A todos esses irmãos que estão na liderança espiritual de grandes religiões ou pequenas, a todos esses irmãos que estão na liderança material, de nações, de cidades, estados, países, nações, mecanismos internacionais, promovendo guerra eventualmente, lamentável, mas que todos sejam envolvidos, amparados e protegidos. Andar um quanto de luz para a transição planetária. E agora vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas e os nossos pedidos pelas pessoas cujos nomes estão em nossos mentes e corações. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma boa semana na paz do Cristo, graças a Deus.